Ei, gente, já vamos começar a nossa live. Tô só esperando a Tabata entrar aqui. Ei, gente. Ei. Ei, Ana Flávia, daqui a pouquinho nós já vamos entrar. Tô só aguardando a Tabata dar o sinal aqui. Olá. Ei, Tabata, estamos te aguardando. Tá, já tá lá. E aí? Gente, nós já vamos entrar no ar, tá? Tô só aguardando aqui a Tabata. Ela já assinou para mim aqui. Só um instantinho, viu, gente? Aí. Acho que ela já vai entrar, viu? Olhando meu cabelo. Ei, seu cabelo tá ótimo. Tô aqui olhando como é que tá o cabelo. Tá bom? Tá bom, Tá Juliana? ótima. Ei, tudo bem? Tá bom aí, gente? Tá ótima. Eu tô bem? Tá me Já me ouvindo bem? descarregou. Não, tô te ouvindo bem. Tá Tá me linda. ouvindo bem? Ah, obrigada. Você também, como sempre, com esse Tava cabelo procurando dourado. meu fone aqui, mas eu acho que ele tá descarregado. Eu tinha até Mas tá entrado dando pra naquela te hora que você ouvir. tá conseguindo me ouvir direitinho? Tá dando pra te ouvir legal. Já tem gente aí na Beleza. nossa live, né? O Tá. povo já tá aí ansioso, a gente também, né? Primeiro, te agradecer pela generosidade de ter aceitado esse bate-papo aqui bem leve nesse momento, né? E essa troca de ideias, porque a vida é feita disso, né, Tabata? De troca de ideias, de experiência e de sorriso que eu acho que contagia todo mundo, Sempre tem que ser. E assim, eu né? acho legal a gente explicar, porque algumas pessoas estão entrando aí, explicar para as pessoas como é que vai funcionar, né? Nosso bate-papo. Tô vendo algumas Uhum. pessoas entrando aqui só para a gente entender Ok. como é que vai funcionar. Tá, eu falo um pouquinho, daí você pode falar também, Tá. tranquilamente. Então, Gente, assim, essa gente, live, então. Eu sou Juliana Moraes, eu sou aqui da região metropolitana de Santa Luzia, trabalho com empreendedorismo desde 2009 e voltado ao empreendedorismo para as periferias. E eu, assim, fiz um convite para a Tabata para a gente fazer esse bate-papo, né? Para a gente trocar experiência, ela que está inserida nesse projeto maravilhoso, que é a Visita às Periferias. E a gente hoje vai conversar sobre esse assunto, que é o empreendedorismo, para esse nicho que é tão importante dentro do mercado empreendedor. A Tabata, eu dispenso comentários. é boba. É isso, né? Quer falar um Então, pouco? explicando assim, a gente vai falar sobre a questão do empreendedorismo na periferia, mas eu quero deixar claro que não é o meu lugar de fala, né? Quem é a profissional gabaritada e com todo conhecimento, com toda Ah, expertise, vai poder dar a dica e orientar vocês é a sim. Juliana. Eu estou aqui para a Uhum. gente bater esse papo de uma forma leve, descontraída, Leve. porque a gente está vivendo um momento aí que muita gente está tendo que se virar, muita gente perdeu o emprego. E quando a gente fala de periferia, a gente entende que a periferia é empreendedora por necessidade, por uma série de questões, né? Então, Uhum. assim, para quem estiver aqui, a gente vai deixar os comentários abertos aqui. E quem for dessa área, quiser fazer alguma pergunta, Juliana tem toda a capacidade de Fique à responder para vontade. vocês. Eu vou ficar aqui batendo esse papo, a gente vai compartilhar a experiência, mas quem entende do assunto é a Juliana, não sou eu não, tá? Obrigada. Então, veja bem, vou começar esse bate-papo com uma frase bem legal. Eu fiz cola, tá, Tabata? Porque a gente, depois dos 40, não consegue lembrar Eu mais das também coisas assim. fiz, eu Então, tô com uma colinha aqui de eu algumas tenho coisas que a várias. gente tem que falar. Então, é o seguinte: o Renato Meirelles, que é do Instituto Data Favela, ele tem uma frase bem interessante que diz assim: para morador de periferia, crise não é exceção, crise é uma regra. E aí cabe dentro do que você acabou de falar. Essas pessoas já nasceram tendo que aprender a se virar.
E depois dessa frase, eu me atrevo a dizer, com essa experiência que você acabou de explanar, que o empreendedorismo nasceu dentro das comunidades por uma questão de sobrevivência, de vida mesmo, assim, literalmente dizendo. Tabata, eu sou filha de manicure e pedreiro. Você imagina o quanto foi Trabalhadores a presença? autônomos e Sim, empreendedores. a vida inteira. Então, você pensa o quanto empreendedorismo esteve presente na minha vida desde quando eu me conheço por gente. Eu me lembro, e aí eu sempre conto essa experiência em todas as palestras que eu faço, em todo lugar que eu vou. Eu me lembro da minha mãe pegando, me chamando no quarto, vem cá, vem cá. Abriu a gaveta, pegou uma meia. Dentro dessa meia saíram algumas notas e ela falou, minha filha, vai lá, faz a sua inscrição no curso de datilografia, pensa. Olha, E era um curso de datilografia, máquina elétrica, era top naquela época. Então, sua mãe pensa estava o quanto tentando te minha mãe foi oferecer o melhor, empreendedora. né? Exatamente. Então, a gente tem, e sempre estando dentro da periferia, então é isso essa ideia que eu queria trocar com você, sabe? Desse conhecimento e dessa vivência. É, a gente tem. Tchau, meu bem. Beijo. Meu marido tá saindo. A gente tem, assim, eu me apresentando também, sou jornalista, trabalho na TV Globo, aqui em Minas, né? E quando eu falo de periferia, eu falo de vivência, porque eu sou moradora de periferia. Então, eu falo da minha experiência, né? E agora eu estou estreitando esse conhecimento, porque durante as gravações a gente está em lugares que eu nunca tinha visitado, a gente tem falado com pessoas que eu nunca tinha visto. E se tem uma coisa que a gente vê em qualquer periferia que a gente vá, grande, pequeno, uma pequena vila, um grande aglomerado, não importa. É a questão fortíssima do empreendedorismo. Mas eu acho que a gente tem que pensar de um jeito não romântico, né? Porque muita gente fala assim, nossa, a periferia é forte, a periferia empreende, tem ideia, mas isso parte de uma necessidade, né? São pessoas que não têm um bom acesso à educação, e eu falo por mim, você não tem a mesma experiência. Escola pública, infelizmente, não coloca a gente como competidor no mercado de trabalho, numa educação, né? Não A mesmo. nossa condição de vida é mais precária. Então, logo, o nosso tipo de trabalho e oferta de trabalho também é mais precário. Então, eu vejo histórias assim maravilhosas de pessoas que se reinventam a cada dia para sobreviver. E também, Juliana, talvez você também possa falar um pouco melhor disso. O que eu vejo dentro de empreendedorismo de pessoas que vêm de periferia é que parte de uma necessidade e depois vira uma questão de autoafirmação e de orgulho e de dar fruto, sabe? Porque a pessoa entende que ela é capaz, ela entende que ela pode. Você citou o Renato Meirelles, ele tem o Estudo da Favela, e o que ele fala sobre a questão que me chamou muita atenção numa última pesquisa, olha só, 76% dos entrevistados disseram que já foram discriminados de alguma forma. Nossa, e a gente sabe muito bem como que é E isso. é muito comum a gente gravar nos lugares e eu escutar das pessoas assim, olha, eu já fui procurar emprego, em tal lugar, e quando eu falo onde eu moro, as pessoas me negam emprego. Olha, eu já fui procurar uma porta de trabalho e quando as pessoas descobrem o meu CEP, o meu endereço, essa porta é fechada. Então, como é que essas Exatamente. pessoas vão fazer? Elas já não conseguem uma qualificação educacional para ter um emprego. Muitas vezes o emprego é negado porque elas moram em periferia. Elas vão empreender. E até o Tata Por uma Favela tem um dado necessidade. interessantíssimo, que mais de 90% das pessoas que moram em favela, elas têm renda extra, ou seja, elas têm um trabalho fixo, mas tem a menina que vende um Avon, um Natura, um Jequiti, Faz faz um unha. bolo, faz uma comida, faz faxina por fora. Então você vê a periferia se movimentando de uma forma gigantesca. E isso aí não é de vitimismo, não, porque a Não periferia tem um mesmo. poder de compra violento. A maior parte desse país é formada por nós, pessoas de classe C, D e E. Tanto que você observa que as grandes marcas nunca conseguem fazer sucesso se elas não tiverem uma conversa direta com a gente, porque a gente é que consome, né? E eu E gosto. aí, dentro desse contexto de desigualdade social, de pouca oportunidade de estudo, de dificuldade de mercado de trabalho, as pessoas vão empreender. Então, assim, eu tenho tido Exatamente. contato com histórias maravilhosas.
Não sei se vocês conhecem a cozinha da Ita. Ita é uma mulher maravilhosa do Morro das Pedras, que faz a melhor feijoada, o melhor bolinho de feijoada que eu já comi na minha vida. A Ita, assim como minha mãe, Márcia, trabalhava como empregada doméstica e trabalhou como empregada doméstica a vida inteira para criar os 2 filhos, criou sozinha, toda semelhança com a maior parte das mulheres de periferia. E a Ita sempre gostou de cozinhar e sempre cozinhou muito bem. E ela participou do Circuito Gastronômico de Favela, que foi uma iniciativa pública. E depois desse circuito, ela entendeu assim, velho, eu posso viver disso. Eu posso trabalhar com o meu dom, eu cozinho muito bem. O que ela fez? A casa dela, que é pequena e que ela custou a construir, ela abriu mão. Então, a casa dela inteira virou o quarto dela no 2º andar. E a parte de baixo virou a cozinha da Ita, que é o restaurante dela. Quando nós fomos gravar com ela, em setembro do ano passado, em junho do ano passado, ela falou comigo assim, eu lembro que eu até chorei no telefone, sou muito chorona, né? Ela falou comigo assim, hoje eu fiz a minha última faxina, porque agora eu vou viver exclusivamente do meu negócio. E o que eu acho legal... Eu choro também, não dou conta, viu? E o que eu acho legal é que, assim, eu acompanho ela pelo Instagram, quando eu posso eu vou lá para comer, para conversar com ela um pouquinho. É o tanto que, assim, ela vai se descobrindo empreendedora enquanto ela vai fazendo. Porque ela começou o negócio dela sem saber fazer, sem dinheiro. Foi aprendendo. Começou sem dinheiro, sem nenhuma consultoria. Não foi uma pessoa que recebeu um incentivo do pai ou da mãe para abrir um negócio, né? Ela começou do zero. E a cada dia que eu vejo a rede social dela, eu fico com mais orgulho, porque assim, eu vejo que ela tá aprendendo a usar as redes sociais, a divulgar o cardápio dela, a estreitar contato com aquelas empresas que eu Morro das Pedras, porque é próximo da Raja. Ela estreitou contato com aquela galera toda de empresa que trabalha na Raja e tá rachando. Abriu o mercado. Já tá entregando. Então, assim, você como profissional da área também, eu acho que seria legal a gente falar o seguinte... Geralmente, o ponto de partida do empreendedor de uma periferia é a necessidade. Mas ele pode e ele deve se profissionalizar. Ele deve abrir mercado, né? Esse é o próximo tópico, inclusive, que eu coloquei. Porque é o seguinte, uma das maiores dificuldades de quem vai empreender é a questão do capital. Essa vem em primeiro lugar. Mas a segunda, a gente entende que é a falta de conhecimento na gestão do próprio negócio. Nós tivemos, e aí vou fazer para você e para quem está assistindo a nossa live, uma evolução muito grande, Tabata. Quando a gente fala lá atrás, de 30 anos atrás, as pessoas eram autônomos. Hoje elas são empreendedoras. A palavra mudou. Deixou de ser até autônomo e passou a ser empreendedor. Né, dá um empoderamento. Nós tivemos uma evolução muito grande relacionada às leis que dão respaldo para essas pessoas que vão empreender. Em 2006, nós tivemos a Lei Geral, que é a Lei da Micro e Pequena Empresa. Essa lei, em um dos pontos principais, ela diz o seguinte: tratamento diferenciado àquele que vai empreender. Lei 2006. Ela fala o seguinte: identidade empreendedora para quem vai empreender, tratamento diferenciado. Ok. Mas aí ela diz o seguinte, que esse papel tem que ser feito pelos municípios. Ok, ótimo. E até um comentário... Aí eu te pergunto, até onde esse conhecimento está entrando para as comunidades? Porque aí nós tivemos, junto com esse projeto da Lei Geral, depois de um tempo, nós tivemos uma parceria dos municípios com a Junta Comercial e com o Sebrae, que deu o resultado da Sala Mineira do Empreendedor. Não sei se você conhece esse projeto. Conheço, é um projeto maravilhoso. Eu fui agente de desenvolvimento desde 2009 até 2018. A função do agente de desenvolvimento é fazer essa interface entre o poder público e quem vai empreender. Porque assim, Tabata, quem está empreendendo está numa correria tão grande que ele não tem tempo para pensar nas minúcias do negócio, que ele pensa que é minúcia, mas que é extremamente importante. Posso fazer um parêntese? Porque o que você está falando é muito que a Fabiana está aqui acompanhando a gente. Para quem está entrando, nós estamos falando sobre empreendedorismo na periferia, tá, gente? Com essa pessoa muito maravilhosa e super competente que é a Juliana. A Fabiana fez um comentário aqui, ela falou assim, olha, falta incentivo do governo, falta incentivo federal. E é justamente isso que a gente está falando, que você está falando, né, Juliana? Cadê o incentivo do poder público para também fortalecer, né? Pegando o gancho que você está falando. E hoje nós temos em Minas
se eu não me engano, assim, mais de 170 salamineiros do empreendedor, quer dizer, mais de 170 agentes de desenvolvimento trabalhando por aí nos municípios. Ele tem esse papel de fazer Aqui, essa olha, interface, mas até O Danilo tá falando para a gente fixar o assunto aqui, ó, meu o amigo assunto. Danilo. Ô, Não Danilo, sei então nós estamos fixar, não, falando Danilo. Você sabe fixar, fixar, nós Juliana? estamos falando de empreendedorismo nas É comunidades, porque nas tem um jeito de colocar periferias. uma tagzinha aqui, ó, porque aí quem Ih, entrar já sei fazer leva isso o não. assunto. Danilo, a gente não sabe, mas eu vou aprender Sabe para a fazer não. próxima. Tô com É, eu saudade, também. Danilo, meu amigo, lá de São Paulo. Ah, Danilo, beijo. Então, às vezes eu me pergunto até onde esse apoio legal está chegando para quem realmente precisa. E aí a gente foi evoluindo. Nós tivemos agora a Resolução 51, que ela diz o seguinte: algumas atividades empreendedoras não precisam de alvará para funcionar. Será que esses empreendedores têm acesso a essas atividades? São mais de 200 atividades que não precisam mais de alvará para funcionar. E aí nós pulamos agora para a Lei de Liberdade Econômica, que ela diz o seguinte: intervenção mínima do Estado para quem vai empreender. Até onde isso está subindo o morro e está entrando nas comunidades, Tabata? Para que as pessoas tenham esse conhecimento e para que as pessoas tenham acesso a isso para desenvolver melhor o seu trabalho, né? Eu tive conhecimento hoje de um projeto muito legal da CUFA, que é uma Kombi que sobe as comunidades e leva a internet para que os empreendedores tenham acesso a essa internet e divulguem melhor o seu trabalho. Isso é quase uma política pública. E aqui, você está contando dessa iniciativa da CUFA? Parece que a gente está em sintonia com as pessoas que estão acompanhando. A Gabi, minha amiga aqui do bairro, Gabi Legal. também trabalha com beleza, com salão, vende roupa. Ei, Ela Gabi. falou, olha, também acho que vale a comunidade apoiar mais os empreendedores do local. E é justamente essa Sim. ideia da CUFA. O que eu percebo muito nas periferias é assim, as pessoas se valem da falta muitas vezes, né? O poder público falha, as pessoas se viram e dão um jeito. E esse comentário da Gabi é muito pertinente porque um comércio local, de periferia, um prestador de serviço, uma pessoa autônoma, essas pessoas precisam muito do apoio de quem está perto. Poxa vida, Exatamente. se eu posso fazer a minha unha com uma manicure aqui do meu bairro, que eu faço há mais de... Quantos anos que eu tô com a Dani? Mais de 12 anos? Por que eu vou pegar e me deslocar para outro lugar? Então, o comentário da Gabi vai muito de encontro com o que você está falando, que da ausência do poder público, que a gente sabe que o último lugar que o poder público olha em qualquer questão que a gente vai falar é a periferia, a não ser quando manda a polícia nos lugares, os outros serviços são negligenciados, cabe também a essas pessoas se munirem, às vezes, de conhecimento, procurar um Sebrae da vida, fazer um curso gratuito. É o caminho. E fazer esse movimento também com a galera da comunidade, que é o que a Gabi falou, né? Para os moradores começarem a fortalecer esses empreendedores. Né? Exatamente. Ó, tem um pessoal de Santa Luzia aqui na nossa live, que é a Casa de Noiva Espetinho, que é da minha irmã, Luciana. Meu que é uma casa de noiva maravilhosa. Muitos anos. Tem a Andréa Bronze, que faz o bronzeamento. Você teve uma matéria top sobre bronzeamento, que eu achei maravilhoso. Juju. Juju é outra guerreira, igual a Ida. Começou no bronze pequenininha, agora já tem 2 unidades do salão dela. A gente conta esses casos assim, porque passou por muita dificuldade, por muito aperto, mas persistiu, né? Foi lá. Exatamente. Mas as pessoas já estão... Não, também não. Não, vai caminhando do jeito que dá. Tá cheio de empreendedor aqui. O Ié, da Feirinha do Palmital, pediu para você agradecer muito. O Ié tá aí, acabou de dar um tchauzinho. Fala, Ié, Feirinha do Palmital, meu Deus. Olha só, Tabata. Vou gravar o rolê nas Gerais, minha. 1.200 barracas. Ele me passou esse dado. Eu fiquei em choque. Depois que passar essa quarentena, a gente podia marcar um encontro de empreendedores na Feirinha do Palmital. Com churrasquinho e cerveja de preferência. Fechou. Ó, eu só tomo 0, mas fechou. O Arley tá querendo fazer uma pergunta aqui, o Arley. A Juliana é especialista nessa área. Eu sou especialista super capacitada. Pode mandar sua pergunta aqui que ela vai responder. Pode mandar Enquanto isso, fala pra gente, Juliana, um pouquinho sobre essa questão do fortalecimento do comércio pequeno. Olha, em Santa Luzia a gente tem eu vou tirar como base aqui, porque eu atuo muito aqui, atuo fora também, mas é uma cidade que eu sou apaixonada, nascida e criada, e quando eu trabalho aqui dentro, eu fico muito feliz por fazer a diferença na vida das pessoas, porque se a gente vem e não faz a diferença, não tem sentido nenhum. Tem uma campanha bem legal aqui em Santa Luzia que diz o seguinte: morando aqui, compre aqui.
Então, é uma forma que a Olha, gente tem de fortalecer as pessoas dentro desse núcleo, dentro desse trabalho. Porque se eu fortaleço a região, se eu fortaleço as pessoas que estão aqui, eu compro aqui, eu movimento aqui, eu gero emprego e renda aqui dentro da minha cidade. Mas isso não quer dizer que eu não possa, em algum momento, comprar lá de Contagem ou comprar de outro lugar. Mas se eu puder dar preferência para aquele que é da minha cidade, é lógico que eu vou dar essa preferência. É uma forma de fortalecer o comércio local. Nós tivemos algumas campanhas relacionadas a isso, mas eu acho que hoje, Tabata, isso está muito mais forte. Porque com a crise e essa impossibilidade de trânsito, de locomoção, as pessoas vão passar a comprar aqui. E assim como a gente descobriu outras coisas durante esse período de estar recluso em casa, a gente está descobrindo que a nossa cidade, que a nossa região é muito maravilhosa. Que aqui a gente tem praticamente tudo, que a gente precisa sair para ir lugar nenhum para comprar. esse E isso é lema uma é muito bom. característica da More aqui, periferia. compre aqui. More More aqui, aqui, compre aqui. compre aqui. É muito legal. Né? Olha só uma coisa super legal. Você teve na Cabana. Tive, Cabana Pai Tomás. Meu Gravei com marido a era de lá. Kelly. Gravei com a Kelly, que é uma mulher maravilhosa. Kelly Caldos. Sabe o que ela faz todos os dias? Ela faz panelas e mais panelas de caldo para vender à noite. Carrega e coloca a banca dela no meio da rua. E Guerreira. guerreira pra caramba. E ali ela vende até o fim da noite. Mais uma vez, mãe solo, cria as duas filhas sozinha. Depois volta Uhum. com tudo. No outro dia acorda cedo e vai nesse ciclo também. É uma loucura. Deixa eu ver. Ô, Eu, quando Juliana, tive na tem. Cabana a primeira vez, eu me assustei com o movimento. Eu achei que era um fluxo grande. E hoje eu consigo entender que ali é um berço do empreendedorismo rico demais, porque também tem tudo, né? O que você ia tem... falar? Você ia fazer uma pergunta? Deixa eu ver, Não, alguém fez eu uma queria te pergunta aqui, ó. passar, porque a gente tem duas perguntas. A Sim, primeira sim. pergunta, acho que é do Arlen. Ele disse o seguinte: que ele está com interesse em investir em abrir uma espetaria. Porém, ele está com receio porque nós estamos em pleno momento de pandemia. E ele falou que está comentando aqui que começou o espetinho dele, carregando barraca na mão, colocando na praça, foi juntando dinheiro e hoje ele está expandindo. Mas ele está com Uhum. receio de tentar abrir esse espetinho agora em tempo de pandemia. Qual que é a sua orientação para ele, Juliana? A minha orientação é fazer um plano de negócios. A gente não pode investir o que a gente tem sem fazer um plano de negócios. E o primeiro passo é estudar o seu mercado. Ver quem é o seu concorrente direto. São os primeiros passos para quem vai empreender. Esse é Será um que ele erro pode muito abrir simples. delivery, Ju? Delivery. Mas ele tem que estudar o mercado. Ele tem que ver a área que ele está inserida, quem são os concorrentes direto dele, trabalhar um diferencial para ele não ser só mais um. Porque se ele já vem caminhando a partir daí, já vem capitalizando e crescendo numa vertente boa, agora ele não pode correr o risco de pegar o capital que ele conseguiu levantar e investir no negócio sem fazer um plano de negócio. E pensando, Tabata, que esse plano ele tem que ter um conhecimento para o plano de negócio, que tem que casar com o plano de vida dele e que tem que casar com um plano dentro da comunidade onde ele está inserido. São 3 pontos. Então a Ok? gente Então, respondeu para ele. Nós temos mais perguntas aqui. tá, deixa Então, eu só para o abrir um Arley, a sua parênteses aqui. resposta. Plano de negócio, desculpa, plano de negócios, entra lá no site do Sebrae, que você vai encontrar vários modelos e aí E vai tudo desenvolvendo, que é gratuito, bem bacana. Juliana, no site do Tudo de Sebrae. graça. Tudo de Aí graça. o Hoje à Arley, ó. tarde eu assisti uma live de uma consultora do Sebrae que diz que o Sebrae já digitalizou tudo, né? Então, assim, tá tudo muito rápido, tudo muito prático. É o caminho, né? Não tem outro caminho. Uma outra pergunta que é do Danilo. Qual que é o principal erro que as pessoas cometem quando elas começam a empreender? E a gente Falta de sabe disso porque planejamento. quem começa a empreender vai na cara e na coragem, né? Tem, Falta de assim, você que está planejamento. nessa área. Qual que é o Falta de principal erro? planejamento. Planejamento. Falta de planejamento e misturar o dinheiro pessoal com o da empresa. CPF e CNPJ é separado. Se for empreender, CNPJ. Pessoa física, CPF. Quando você junta tudo, vira uma bagunça e um balaio de gato que você não consegue sair dele depois. Você não consegue entender o que é conta de luz, o que é a fatura do seu fornecedor. E isso aí é o principal fator de quebra das pequenas empresas, que a maioria fecha em menos de 2 anos por conta disso. Aí é um risco.
de misturar as finanças, pessoa física com pessoa jurídica, é o risco de você fechar a empresa e ainda terminar devendo. Pois é, e a gente às vezes observa, Juliana, nas periferias, que as pessoas empreendem na cara e na coragem, sem capital de giro. Quando é assim, porque precisa para comer, para sobreviver. Então é necessário fazer dessa forma. Mas dá tempo de recuperar, tem como recuperar o tempo perdido, né? Começou assim na marra, mas tem como procurar, né? Um Sebrae da vida, que é gratuito, para poder se informar e ir melhorando o negócio, né? Tem muita coisa bacana na internet que é de forma gratuita, mas o empreendedor, Tabata, esse do dia a dia que está na correria, que a gente fala que a classe C no meio do empreendedor é classe correria. Ela está correndo o tempo inteiro, ele não tem tempo nem de respirar. Então, eu sempre falo, empreendedor, respira um pouquinho, vai enxergar a sua empresa como ela é efetivamente, e nem que você faça uma previsão num papel de pão dentro da sua empresa, porque a partir do momento que você está empreendendo, é uma empresa, e aí você tem que assumir a identidade empresarial. Muitos têm receio disso, tá? Você pergunta assim, o que você faz? Eu trabalho por conta própria. Não, eu sou empresário. Por que não? Empresário, tem que abrir e falar conosco, né? Por que não? Né? Então, assim, há que se ter um momento, Tabata, de fazer um planejamento. Mas eu não sei o que é planejamento. Sabe sim, você já está fazendo isso desde quando você nasceu. Ô, Ju, nós estamos aqui com mais 3 temas para falar que eu estou anotando o que as pessoas estão dizendo. Eu vou pegar o último que mandou e colocar no início da fila, que é sobre o que você está falando. Depois a gente passa para os próximos, porque o eu tenho uma perguntinha aqui. Comentaram. Tem uma perguntinha aqui que é da Beth. Só da Beth, isso mesmo, isso. Ela perguntou para quem já está nesse processo de CPF e CNPJ há muitos anos, o que eu faço para sair disso, dessa bola de neve? A Beth é uma querida aqui de Santa Luzia. Faça chuva ou faça sol. Ela é Beth cerimonial. E, Beth, nós já conversamos sobre isso. É organizar, querida, não tem jeito. Vai ter que parar e se organizar e separar o que é CPF, o que é CNPJ, e isso se faz necessário. Ainda mais no patamar de empreendedorismo que você já tá, viu? Isso nem combina com você, viu, Beth? Beijo. Mais uma perguntinha do Itamar, que é professor. Ele falou o que a gente acha da Feira Preta de São Paulo. Itamar, não conheço. A Feira Preta é um evento que eles fazem para fortalecer empreendedores negros. E é uma iniciativa que a gente ainda não tem formalizada aqui, mas a gente tem pequenas amostras dela por aqui. Eu gosto muito desse movimento de nós por nós. E aí, quando você pega, por exemplo, e pega aquele estudo do IBGE sobre periferia, nós somos de maioria pessoas negras, né? Pessoas periféricas, pessoas negras. A gente sabe que a desigualdade social e a opressão social é muito maior para quem é negro do que para quem não é. Então, Itamar, eu acredito que seja uma iniciativa. Eu já vejo isso em alguns lugares, mas de forma pequena, mas que a gente pode expandir. É o que a gente está falando de nós por nós. De você valorizar o empreendedor, de você valorizar aquele pequeno ou médio ou grande negócio, desde que ele tenha essa origem. Desde que seja feito por pessoas pretas. E, geralmente, pessoas pretas são pessoas periféricas. Dificilmente você vai encontrar o contrário disso. Um berço de ouro. Né? Eu não tenho muita prioridade para falar sobre, porque eu nunca estive lá, eu nunca vi o processo, eu já li sobre e já li pouco. Então, Itamar, se eu estiver falando bobagem, você me manda mensagem aqui e me corrige. Mas eu acho que é mais uma vez esse processo de nós por nós. Da gente se fortalecer e da gente se ajudar. Por exemplo, eu tenho uma regra comigo que se eu tiver que comprar 10 itens, eu priorizo 10 mulheres na minha compra. De preferência 10 mulheres de periferia, de preferência 10 mulheres pretas. É a minha conduta. Né? Mas temos empreendedoras. Óbvio, gente, não estou dizendo, estou falando que é uma conduta minha para tentar colaborar. Por exemplo, esse colar que eu estou usando é minha amiga preta que vende Romanel, que me vendeu. Essa blusa que eu estou usando é da Mari, que é outra amiga minha que vende blusa. A calça que eu estou usando, não está dando para vocês verem, é da loja da Simone, que é outra amiga minha. A minha unha quem faz é a Dani, que é minha amiga. Quem me depila é a Cris, que é minha amiga também. Eu acho que essa iniciativa da Feira Preta vale como um todo, até para você pensar em algo desse tipo. Também, claro. Vou querer conhecer o projeto.
mas para a gente individualmente também, né? Eu penso Individualmente que também, para a gente começar com esse comportamento. eu penso que toda atitude de fortalecimento ela é válida. Você falando dessa questão de priorizar a compra para determinado nicho, para determinado segmento, você está falando, a minha blusa, eu estou me vendo aqui comprando tudo e fazendo tudo com mulher. Não tinha parado para pensar Eu exatamente nisso sempre ainda, mas é fortaleço uma a escolha. mulherada, com É uma todo respeito escolha. aos homens empreendedores. Mas Claro, o que eu posso claro. fortalecer de mulheres empreendedoras, eu vou fazer. A minha prioridade é sempre essa. Exatamente. Olha o que o Danilo comentou. Exatamente. Ele falou que ele fortalece, ele tem essa mesma conduta com os primos árabes. Olha que legal. Se a gente começar a se fortalecer dentro das nossas Segmentos. individualidades, a gente cria um Uhum. coletivo forte, né? Eu sempre compro do pequeno empreendedor. Se eu tiver que escolher entre entrar numa loja grande e comprar do pequeno, eu compro do pequeno. E hoje eu entrei em uma que está dando muito certo, eu nem sei se a Thalita está aqui, eu não vi a Thalita aqui na nossa live, que é de comprar de pessoas que traz para mim em casa. Não sei se você tem isso. Eu tenho gente que vende roupa que traz a loja para mim em casa, praticamente. Eu tenho uma pessoa que vende sapato que traz para mim em casa. É tudo mulher, Tabata. Então, isso, além de ter um diferencial, que é o atendimento VIP, vamos dizer assim, é um atendimento todo direcionado para você, porque ela já traz tudo, sabendo do que você gosta, o tamanho que você veste, tudo certinho. E você está comprando e fortalecendo o pequeno, que isso, para mim, é o mais importante de tudo. Principalmente Fortalecer no quem é o momento como pequeno esse. empreendedor. E eu vou te garantir uma coisa: quem vai recuperar a nossa economia é o pequeno empreendedor. Porque ele, mesmo precisando do auxílio do governo, ele não fica sentado esperando, ele vai, ele batalha, ele faz e a coisa acontece. Quando ele vê, tá, ele não parou para pensar que vai acontecer, já aconteceu. E aí Então que entra a questão da necessidade, né? Porque Uhum, enquanto um grande empreendedor pode avaliar onde ele vai investir o dinheiro, um pequeno empreendedor precisa comer. Então, é uma exatamente. perspectiva de força e de necessidade diferente. O Vladimir Vilaça, meu colega de trabalho, meu amigo, que é muito chato, Gracinha! Eu tirei ele foto mandou com uma pergunta ele. aqui. O Vladimir fala super bem e é super inteligente e estuda sobre essa questão de marketing. Ele fez uma pergunta que eu acho sensacional e que eu até queria falar, que foi o que a gente conversou quando você me convidou para essa live. Ele, olha, se vocês já tiverem falado sobre intraempreender, a gente está falando aqui sobre empreendedores que abrem negócios, que montam empresas, independente do porte delas. Mas eu também acredito muito na questão do intraempreendedorismo. E eu aprendi Uhum, esse termo com o Vladimir, que é empreender uhum, em você mesmo. Eu sou uhum. prova disso. Eu tenho objetivos, metas profissionais, pessoais, e eu sou a principal incentivadora do que eu quero, né? E Uhum. às vezes as pessoas têm muita dificuldade com isso. Explica pra gente um pouquinho, Ju, sobre esse conceito de a gente empreender na gente mesmo, por favor. Mas isso também é uma questão de perfil. Quando você gravou aqueles vídeos colocando no seu estado dizendo, gente, eu empreendo em mim, para mim. E aí eu te respondi, mas existem várias maneiras de empreender, não necessariamente abrindo seu negócio. Você não precisa ser dono de uma empresa para ser um empreendedor. A Sim. gente tem vários empreendedores trabalhando em algumas corporações, em alguma empresa, que tem meta de vida. Ele faz um planejamento dele estando naquela empresa. Em um ano ele quer alcançar o cargo tal, com 2 anos ele quer estar ganhando X, com 3 anos ele quer estar liderando uma empresa com tantas pessoas. Isso é o intraempreendedorismo. Ele está trabalhando o empreendedor que existe nele, não necessariamente ele tem uma empresa, ele está colocando isso em prática dentro de uma outra empresa. Você, Vladimir, Edu, são todas pessoas empreendedoras, isso está na cara de vocês, porque vocês têm um diferencial. Vladimir, assisti sua live hoje com esqueci o nome. Cláudia. Com a Cláudia. E, assim, muito bacana esse perfil. Existem várias categorias de empreendedor. Empreendedor social, empreendedor que trabalha realmente direcionado para um nicho de mercado e o intraempreendedor, que é aquele que não quer. Eu não quero perder a segurança de ter um salário todo mês, porque é difícil, né, Tabata? Você abrir mão do seu salário fixo para empreender. Mas ele quer empreender dentro de uma É um empresa e ele risco, quer né, Ju? alcançar. Uhum, e ele quer alcançar mercado também. O Arley perguntou o que significa o intra. É dentro. É Dentro, empreender em si mesmo, é esse termo, dentro, em né? si mesmo ou dentro da empresa que você está inserido, dentro, No meu né? caso, eu faço isso de duas formas, né? Dentro da empresa que eu trabalho, porque eu tenho muitos objetivos lá. E paralelo Uhum, a isso, como eu sou muito ligada às causas sociais e raciais,
eu também tenho buscado conhecimento e fortalecimento nessa área. Eu acho que também depende, se eu estiver falando bobagem, você me corrige. Não, é isso mesmo. Depende do propósito da pessoa, né? Exatamente, do propósito e do perfil. Ah, você tem um perfil para trabalhar o seu intra nesse nicho. O outro tem um perfil para trabalhar o intra dentro de uma grande empresa. Ele vai viajar o mundo inteiro como empreendedor de uma empresa. Então, aí Legal vai de demais. cada um e do propósito de cada um. No fundo, Tabata, todo mundo tem um empreendedor guardado dentro de si. Basta querer colocar para fora em algum momento e, às vezes, a periferia coloca no momento de necessidade, no momento onde ele não tem muito como pensar, mas ele acaba agindo e fazendo e a coisa acontece. Quem tem um pouquinho mais de tempo e um pouquinho menos pressão para trabalhar, ele consegue fazer um planejamento, nem que seja pequeno, daquele objetivo que ele quer de vida, porque todo empreendedor tem que ter meta, e essa meta tem que ter prazo, e o prazo tem que ser cumprido. Então, eu estabeleci uma meta. Aí eu quero, em daqui 2 anos, comprar uma BMW. O que eu preciso fazer para comprar uma BMW daqui 2 anos? Eu preciso ganhar mais dinheiro. Não necessariamente eu preciso trabalhar mais. Você pode Entende? trabalhar o mesmo tanto e economizar. Exatamente, E exatamente. eu sou uma pessoa, Ju, que eu funciono com metas. É, eu tenho uma tendência a procrastinar. Procrastinar é deixar para depois. Deixar para Ah, eu vou depois. resolver depois. Como eu já sei que eu sou assim, eu trabalho com prazo. Porque eu consigo me Uhum, disciplinar nesse grande defeito que eu tenho. Então, uhum. quando eu entrei na TV, eu sempre quis trabalhar com reportagem. E quando eu entrei na TV, eu entrei para cobrir férias no G1 e ia ficar um mês. Aí, nesse um mês, eu falei, eu vou dar o meu melhor como se eu fosse morrer amanhã. Fiquei 2 meses. No terceiro mês, fui contratada na produção. E eu me lembro direitinho que meu marido falou assim, qual que é o seu objetivo? Eu falei assim, daqui 1 ano, eu quero ser reconhecida como uma produtora excelente. Daqui Opa, 1 ano e meio, eu quero começar a treinar reportagem. Daqui 2 anos, eu quero ser repórter. pronto. Então, eu estabeleci, e é óbvio que não foi fácil. Se eu contar aqui debaixo de um pé de amora, você chora. Ah, mas é Mas lógico que não é. estabelecer prazo, pelo menos para mim, funciona muito bem. Eu tenho uma. A Andrea fez uma pergunta sobre algo que a gente já até comentou, mas eu acho que vale reforçar, porque tem gente que entra André e sai, tem Bronze? gente que volta. Ela está perguntando como é que consegue apoiar essas pequenas empresas, esses pequenos empreendedores. Ó, na verdade, existem vários projetos, existem vários caminhos, porque o empreendedor ele tem que buscar o apoio, ele também não tem que ficar esperando o apoio chegar até ele, né, Tabata? Isso faz parte até de um comportamento de quem vai empreender. Então, a gente tem aí várias empresas, vários projetos que conseguem, de alguma forma, tá dando apoio para quem vai empreender. Mas aí você precisa, empreendedor, precisa parar e ver qual caminho que ele quer seguir, porque ter foco também quando vai empreender é muito importante. Não adianta eu falar que eu vou assoviar espacando ao mesmo tempo, que eu não vou. Então, se eu não focar no meu projeto, no meu empreendimento e ter um trabalho de buscar auxílio para eu poder crescer dentro daquilo que eu escolhi, então pense você colocou suas metas. Quantos cursos, quantos aperfeiçoamentos você teve que fazer nesse período? Quantas noites você ficou sem dormir, estudando e buscando melhorar o seu posicionamento na câmera, a sua forma de falar, o seu jeito de agir? Quanto você se deu para alcançar a sua meta? Se não for assim, não vai, Tabata, não tem Não jeito. funciona, né? Não funciona. Eu queria fazer uma colocação aqui. Claro. Dentro do contexto do empreendedorismo, alguns estudiosos dizem assim, que quem vai empreender tem algumas características que são importantes e são marcantes dentro delas. Eu separei 3 aqui. Ter criatividade e inventividade, ter motivação e entusiasmo, isso é uma característica de quem está empreendendo dentro das periferias, ele é totalmente motivado e entusiasmado, aceitar riscos e trabalhar sob pressão. Você acha que você ficou sob pressão durante esse tempo que você colocou essa meta, que você impôs essa meta para você? Eu sempre fui o meu capataz, né? Eu sempre sou a pessoa que mais me cobra, que mais me pune. Então, ao estabelecer essa meta, eu fiquei esse período todo sob muita pressão, porque eu tinha a sensação que eu tinha que compensar todo o ensino fundamental, o ensino médio, uma graduação feitas pela metade, porque eu sempre tive que trabalhar fora, Uhum, e concorrer com pessoas que saíram muito à frente de mim, né? Eu uhum. comecei a vida de Fusca, muitas pessoas que trabalham comigo começaram de BMW. Aliás, eu comecei a pé, Eu esse começaram comecei de a pé. BMW.
Então, assim, quando a gente estabelece metas, essa questão da pressão, ela vem. E aí entra o ponto que você falou. Eu nem entendo de marketing, mas eu acho que eu me saí bem nesse sentido. Que é a questão da inventividade, da criatividade, né? Aham. Eu comecei a fazer horas extras escondidas. Se meu chefe estiver vendo agora, desculpa, querido. Porque eu tinha que aprender. E eu trabalhava na produção. Então eu não ia conseguir fazer isso dentro do meu horário. E eu comecei a comer literalmente pelas beiradas. Eu comecei a ficar no pé dos repórteres cinematográficos. Pelo amor de Deus, me ensina a gravar. Que equipamento que é esse? Ia nos meninos da tecnologia, o que tem de equipamento, como é que mexe, como é que usa. Operadores de áudio, a mesma coisa. Eu ficava, eu Ó, pegava isso os dentro do textos. empreendedorismo chama busca de oportunidades. Então É. acho que aí eu pegava os textos dos repórteres e ficava lendo na frente do espelho, repetindo. Aí eu pensava assim, se eu tiver a oportunidade de fazer uma reportagem amanhã, como é que eu vou fazer? Eu observava o trabalho dos meus amigos. Então, assim, isso tudo é muito gratificante porque você entende que você está plantando uma semente. Mas, ao mesmo Uhum. tempo, é angustiante porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Por exemplo, Não. esse projeto do Rolê nas Gerais, ele foi negado 6 vezes antes de ser aprovado. Foram Aham. 6 negativas para um sim. Então, assim, é Aham. um processo angustiante, mas eu acho que faz parte de tudo que a gente já está acostumado. O que foi fácil para a É. gente na vida? O que foi É. tranquilo? O que veio de mão beijada? Para Né? mim, nada. Eu não consigo nem te falar quantas vezes eu já fui negada de alguns projetos, inclusive recentemente, de vários projetos, né? E você colocou uma coisa bem bacana no começo da nossa live, assim, a gente que vem de escola pública, eu me formei com bolsa. Eu só consegui me graduar com bolsa. Então, isso é uma carga que já vem com a gente de, putz, ter que correr atrás para caramba para conseguir alcançar isso. E a gente que é mulher negra da periferia ainda tem esse agravante, Tabata, que você tem que ser melhor. O Eu não tempo sei se inteiro. a gente sente isso. O tempo inteiro você tem que estar provando que você é melhor. E quando o assunto é empreender, imagina o quanto é difícil você ter que estar provando que é melhor. Você tem que se qualificar, exatamente. Buscar recurso, buscar qualificação, buscar entendimento para quando você precisar falar alguma coisa, o que você está falando seja realmente verdade. Ou então simplesmente você vai falar, ó, não sei isso aí, né? Porque o mercado hoje ele não permite muito isso. Porque as coisas estão tão assim, mesmo com essa parada agora entrou o mundo digital. Quantos empreendedores estavam preparados para entrar nesse mundo digital? E aí eu caio numa questão que eu tinha anotado aqui para te perguntar. O IE, que é do Palmital, ele tem a barraca de espetinhos lá na feirinha, que está fechada por conta da pandemia. Ele tem a loja de moto, que também está parada. E ele fez um comentário: o que, que eu faço? Agora é momento de reinventar, de partir para outra. A gente encontra muitos pequenos empreendedores que estão nessa mesma situação diante dessa pandemia, né? Aí, É o assim, momento. qual que é, o que, que tem que fazer agora, Ju? Se reinventar. Não tem como. Até que tudo volte ao normal, e não vai voltar ao normal, tudo vai ser diferente, nada vai ser como antes, isso é fato. É se reinventar. E se você vende espetinho, você vai ter que começar a entregar espetinhos para as pessoas em casa. E a pessoa tem que Ele já receber tem a quentinho, estrutura, com né? qualidade, ele já tem a estrutura, é se reinventar. Não ficar esperando do Olha poder aí, é a público. dica da Ju para você. Não dá para ficar esperando do poder público, porque infelizmente o poder público, em determinadas situações, também foi pego de surpresa e também não tem essa expertise da vivência que a gente tem do mundo empreendedor. O poder público vai te dizer, se vira aí, ou assim, daqui um mês eu te dou a solução. E como é que você vai comer dentro desse um mês? Então, é buscar alternativas. E uma coisa que é muito legal dentro do empreendedorismo, tá, é fazer parcerias. Você não pode. Ou quem era seu concorrente ontem, quem era seu adversário empresarial ontem, passa a ser seu amigo e seu colega, para que vocês consigam sobreviver até que tudo passe. Não adianta pensar em concorrência agora, nesse exato momento. Agora é hora de unir. Se o seu colega entrega marmitex, une com ele, vamos tentar entregar o seu espetinho junto, vamos oferecer seu espetinho junto. Vamos ver como que seu espetinho pode chegar quentinho na casa das pessoas, sexta-noite, todo mundo em casa. Que bacana você já receber um churrasco praticamente pronto. Eu ia querer, você ia, tá? Demais. Demais. Entendeu? Então é Gente, que legal. inovar. Ele já tem com que trabalhar.
ele já sabe onde comprar as coisas, ele só vai mudar a cara do negócio, né? Exatamente. Vai mudar o jeito, né? Vai criar uma nova logística dentro do negócio que já existe. É isso que ele vai ter que fazer. Mas nós ficamos de conversar depois. Você já mandou um recadinho aqui para E conversar. deixa eu falar, Ju. Acho que nós estamos acabando. E falando nessa coisa de se reinventar, como é que as redes sociais conseguem ajudar os pequenos empreendedores? Facebook mesmo, para quem tinha e estava com o Facebook guardado, não abria, não abre meu Facebook há 200 anos, está na hora de abrir. Está na hora de repaginar seu Facebook. Eu nem tinha Instagram. Está na hora de ter Instagram. Está na hora de colocar as fotos do seu negócio no Instagram. Está na hora de você contactar os seus clientes. Não deixe que os seus clientes esqueçam de você. Porque isso vai mudar e talvez ele tenha um outro pensamento quando tudo começar a se retomar. Então, é muito importante você estreitar a relação com o seu cliente. Esteja próximo dele. Não deixe ele esquecer de você e não se esqueça do seu cliente. Porque o seu negócio não funciona se não tiver cliente. Sem cliente, se a pessoa não tiver muito domínio também da rede social, o básico já vale, né? Uma postagem explicando como é que vai funcionar. Né? Mensagem no WhatsApp, né, Ju? Status do WhatsApp. Você usa o WhatsApp toda hora. Coloca muita coisa no seu... Eu olho o status de todo mundo, sabe? Às vezes eu printo o status de uma pessoa e coloco no meu status também. É marcar as pessoas dentro do Facebook. E é assim, Tabata, eu não sou a pessoa mais ideal para falar para vocês de tecnologia, mas aqui do meu lado esquerdo tem Maria Júlia, minha filha, que me ajuda o tempo inteiro. Olha. Então, se você não sabe, pega uma pessoa para te ajudar. Esse é seu parceiro dentro do seu negócio. Tem uma rede de apoio, né? Tem uma rede de apoio, uma pessoa que possa te ajudar a colocar isso tudo em prática. O celular passou a ser parte do corpo. A gente escuta muita gente falando isso. Esqueci meu celular, parece que eu esqueci meu braço. Mas esse braço seu está muito parado, ele precisa fazer movimento. Ele precisa fazer a sua vida empreendedora, na prática, entrar e movimentar. É isso aí que eu penso que tem que acontecer. Acho que nós estamos no finalzinho. Não, eu não sei, que eu não consigo ver o tempo. O tempo como se abre. Falta 13 minutinhos. A minha assessora aqui tá... Você tá chique, minha filha? Você é assessora e tudo mais. Tá me dando uma pergunta, Ju. Porque é sua área de domínio. Eu queria saber de você o seguinte. Todas as áreas, todas as profissões estão mudando muito diante dessa pandemia. E a gente não tem a menor condição de arregar, a gente não tem a menor condição de jogar a toalha. Como que o empreendedorismo, mais uma vez, vai se reinventar e vai criar cara nova nesse momento de pandemia? Olha só, eu fiz um estudo das profissões do futuro e me assustei muito quando eu vi que as profissões do futuro... Teve uma pergunta de profissão do futuro que eu vi passando. Tá. Eu me assustei muito quando eu vi dentro das profissões do futuro uma profissão que não é nada do futuro. Costureira. Quantas costureiras tem dentro de uma comunidade, Tabata? Nossa, são muitas. São muitas. Aí, ela vai deixar de chamar costureira e vai passar a ser estilista. Ela vai passar Porque virou necessidade, né? Ela vai passar a ser customizar, assim que fala, customizar a roupa. Ela só vai ter uma nova roupagem daquilo que ela está cansada de fazer. Então, dentro das atividades empreendedoras do futuro, duas destacaram e me chamou muita atenção. São brechó e as costureiras. Eu tenho um podcast aqui em Santa Luzia, numa rádio local, e eu dou dicas para as pessoas que vão empreender. E uma dessas dicas eu falei das profissões do futuro e das atividades empreendedoras, que eu achei que seria do futuro, mas que são muito presentes na nossa vida, né? Então, fica a dica aí dessas duas profissões. Você que está aí nos assistindo, que é costureira de mão cheia, né? Assim que fala. E sabe fazer tudo, para de fazer só bainha em roupa, vai começar a fazer coisas que vai te dar, vai fazer com que você cobre um pouquinho mais. Porque, olha, é muito legal você entregar uma roupa e receber outra, é muito bacana aquilo que tem a sua cara, sabe? Isso aí eu tô falando das pessoas que empreenderam, que podem empreender dentro dessa área. Mas aí as profissões de futuro estão muito voltadas para a tecnologia, né? Ô, Ju, e você acha também que essas profissões que foram listadas, elas são um indício de alguma tendência daquele velho ditado que a gente não inventa a roda, a gente só muda o jeito que ela gira? Exatamente. Porque a gente está falando de uma profissão tradicionalíssima e brechó nada mais é do que
não precisa jogar fora, pode se reaproveitar. E isso pode ser levado Exatamente. para outras profissões, para outras maneiras de empreender também, né? Sim, mas aí quem está empreendendo, Tabata, tem que ter todo um olhar, e esse olhar ele só vai vir a partir do momento que você se capacitar para enxergar melhor o seu próprio negócio. Porque tem muito empreendedor que não enxerga o negócio como ele é efetivamente. Então, se é um brechó, eu não vou simplesmente pegar as roupas que as pessoas não usam mais e colocar para vender numa loja e chamar de brechó. Eu tenho que ter toda uma roupagem naquela loja, ela tem que estar bonita, ela tem que estar atrativa. Quem chegar ali tem que sentir, não comprando uma roupa que já foi usada, mas comprando uma roupa que vai ficar a cara dela, que é do jeito que ela gosta, que é do jeito que ela quer, sabe? Então, assim, as pessoas têm que entender que para empreender, eu tenho que buscar um pouco de conhecimento. Dentro daquele negócio que eu resolvi investir o meu tempo e o meu dinheiro, eu tenho que me capacitar, não tem outra maneira. E se fosse todas as capacitações pagas, eu ia te falar que é super difícil. Mas como o mercado oferece muita coisa de graça e de qualidade boa, é o caminho para quem vai empreender ou para quem já está empreendendo. Capacitar. Ô, Ju, eu sei que a gente ainda tem um tempinho e eu tô querendo te ouvir mais falar, porque é você quem sabe desse assunto. Quando a gente fala de todos esses assuntos, passa muito também, quando a gente fala de periferia, da questão da autoestima e do autorreconhecimento. De você ser, por exemplo, igual temos aqui a Márcia, que está acompanhando essa live, que trabalha como diarista, tem um salão pequeno, é manicure, mexe com cabelo, de bater no peito e dizer, eu sou empreendedora, eu sou dona do meu negócio. Como é que você acha que esse processo de autorreconhecimento pode dar mais força ainda para as pessoas que são de periferia, que já são da luta, já são criativas, já são esforçadas? Uhum. Sabe quando eu te falei lá atrás da identidade empresarial? Quando você pergunta para a pessoa, você fala, o que você faz? Ela fala, eu trabalho por conta própria. Então, quem está nos ouvindo, que trabalha por conta própria, vai deixar de dizer isso, vai dizer que é empresário. Esse é o primeiro passo. Eu assumi a minha identidade empresarial. Quando você tira a sua identidade, tá? Ela não tem um número? As pessoas não te pedem a sua identidade em todo lugar que você vai? Todo cadastro que você vai fazer não é a sua identidade? Então, a sua identidade empresarial é o seu CNPJ. Então, você assumindo a sua identidade empresarial, você já vai para o mercado com essa autovalorização. Eu sou empresário. Quando eu me formalizo e passo a ter essa identidade empresarial, eu passo a ter um mercado melhor na minha frente, na questão de crédito, na questão de parceria, na questão de repente, participar de um processo licitatório, na questão de estar presente em lugares que me exigem ter uma identidade empresarial. Eu não posso simplesmente dizer que eu sou empresário e aí pintou uma oportunidade de eu participar de uma feira, aí no seu cadastro principal fala assim, qual o seu CNPJ? A pessoa, ai, não tem, não fiz. Faz Então um eu tenho que... empreendedor individual, paga Eu uma taxa tenho que... mínima, né? Exatamente, eu tenho que ter a postura de assumir aquilo que realmente eu quero. Eu quero ser empresário, eu quero ser empreendedor. Eu começo ali como empreendedor individual. Tudo bem, ótimo. Vai lá, faça seu cadastro, se formalize, procure o órgão da sua cidade aí para você terminar de fazer isso até o final. E aí assuma isso e vai para frente, vai lutar por espaço, né? O IE está falando aí como fazer. Vai para frente, ganha espaço. É isso que o empreendedor tem que fazer. E isso faz parte da atitude do comportamento empreendedor. Ter atitude na tomada de decisão, é extremamente importante. E eu lembrei de um exemplo aqui da minha família. Minha família é uma família de pessoas muito guerreiras. E eu tenho um primo, Daniel, que trabalhava, fez curso de vigilante, trabalhava como segurança, mas ele tem 4 filhos, então o salário dele não estava sendo suficiente. A esposa dele estava em casa e ele começou, o Daniel, a vender picolé. Falou, você consegue fazer picolé tipo, e com R$ 200? Sério. E ele começou a vender na rua de bicicleta. Ele dá um grito que aqui na região, vai São Paulo, Leimar, São Gabriel, Maria Gorete, ele, saboroso! Você escuta a voz dele, você já sabe que é ele. E eu acho o maior barato do meu primo, porque desde o início, com a bicicleta velha, com a caixinha de isopor, ele sai com uma calça suspensória e gravata borboleta vermelha e uma boina. E sai gritando e vendendo. Hoje ele já vende num veículo motorizado, que é uma moto mó grandona. Cresceu. Ele colocou uma tela de LED assim,
A esposa dele já está fazendo novos sabores, porque antes eram básicos, agora já tem recheado, já tem paleta, já tem não sei o quê. Tá Eles crescendo. começaram a oferecer esse serviço em festas de aniversário. Ele conseguiu trocar de carro, criar os filhos dele super bem e pagar uma viagem para a praia para a família inteira toda, Ai, que de delícia. avião no meio dos ricos, indo lá. Aqui a Gabi, cremoso. Gente, o meu primo é o mais conhecido dessa região. Vou querer experimentar, viu? E assim, Entrega aqui em Santa Luzia. isso tudo porque ele começou na cara e na coragem. E conforme o negócio dele foi crescendo, ele foi se aperfeiçoando, ele foi se especializando. E eu não duvido que daqui a uns anos eu seja prima de um dono de fábrica de picolé, sabe? Então, vou E te eu falar acho o que assim, que aconteceu. partiu de uma necessidade. Gente, todo mundo conhece meu primo ao povo. Cremoso, aqui Ele associou Daniel. ele associou a atividade empreendedora à sua marca. As pessoas, onde escutarem isso, vão entender que a marca Cremoso, ele foi super inteligente. E essa marca vai crescer, essa é a característica, é a marca dele que ele vai carregar nesse produto que ele vende. Ele pode mudar, ampliar essa cartela de produtos, que sempre vai ser cremoso. Eu quero experimentar, hein? Você vai amar. Aqui estão dando uma dica pra gente salvar essa live, para ela ficar salva aí no seu perfil, que a gente tem que ficar atenta ao tempo da live, senão não dá para salvar. Já está acabando. Eu não. Bom, a minha assessora aqui deve saber como é que salva. Maria Júlia, assessora. Cadê Maria Júlia pra gente salvar essa live? Não quer live? aparecer. Já falei com ela que era para aparecer, não quer aparecer. Aparece aí, Maria Júlia. A minha gatinha tem o seu nome. Deixa eu ver. Ei, gatinha! Tudo bem? Maria Júlia é empreendedora do ramo de gastronomia. Mas já me falou que quer fazer uma pós na França. Pensa? E vai, tá? Vai brilhar na França. Tabata, muito obrigada. Obrigada a você. Adorei falar com você. Mas quero poder te encontrar pessoalmente e te dar um abraço muito gostoso. Ai, tomara, porque eu acho... saudade de abraçar. Né? Eu acho que essa live e as nossas conversas no Instagram foi só o começo de algo que está sendo construído. Porque a gente tem ideias muito parecidas, história muito parecida. E ser empreendedor nesse nosso Brasil é uma loucura, né? E empreendedorismo, ele está correndo na minha... Faz parte de mim, ele está no meu DNA. Mas eu gosto do empreendedorismo, o que eu tenho de conhecimento eu quero passar para o outro. Eu quero ajudar as outras pessoas, eu quero estar presente onde as pessoas realmente estão precisando. Que às vezes uma palavra ou duas que você fala, ou você escreve alguma coisa no papel, aquilo faz toda a diferença na vida empreendedora daquela pessoa. E é esse caminho que eu acho que a gente tem que seguir. Muito obrigada pela sua generosidade em aceitar participar dessa live, que eu sei que sua vida é super corrida. Acho que tá falhando um pouquinho, Ju. Tá, falhou. Acho que já tá acabando também. Olha só, um super beijo para você e a gente se encontra em breve, se Deus quiser. Tá, amém. Muito obrigada pelo convite. Espero que eu tenha contribuído. Obrigada a todo mundo que ficou aqui, a todos os empreendedores aí, galera que está nos acompanhando. Muita saúde para vocês continuarem. A gente bota muita fé em vocês. Vocês fazem a diferença. E essa fase difícil vai passar. A gente vai se fortalecer. E se Deus quiser, a gente vai ter muitas boas histórias para contar. Obrigada, viu, Ju? Tabata, eu coloco o meu Instagram lá à disposição dos empreendedores que tiverem qualquer dúvida. Pode me chamar lá, eu estou à disposição, ok? Juliana Moraes Pereira. Juliana Moraes Pereira. Se tiver dúvida, pode procurar por ela. Ok. Tá bom? Beijo. Gente. Tchau. 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 Tem que salvar. Acho que salva. Eu não sei nem tirar da live. Ela falou que ela sabe nem tirar da live. Vou salvar, será que é aqui? Eu acho que é aí, né? Não. Aqui, nesse setinho pra cima. Ah, então sabe que eu não sei salvar. Encerrar. Encerrar.